olá para você que está assistindo ao nosso primeiro programa, nosso podcast da nossa agência, explicando um pouquinho o contexto desse programa. A nossa agência ela surgiu por conta de uma demanda de mercado, porque diversos profissionais de marketing ofereciam serviços e produtos e o empresário tinha que contratar diversos profissionais para fazer um pacote completo. E nenhum deles skin the game, sempre oferecendo produtos que eles não tinham alcançado o resultado daquele produto. Assim como ofereceram para mim, e eu via sempre que nós éramos mais skin the games do que aqueles profissionais, nós decidimos enlatar, empacotar o serviço que a gente presta para nós mesmos e oferecer para outros empresários. E esse podcast aqui é mais um produto da nossa agência. A nossa agência, o foco dela é a criação de conteúdo, então nada mais justo do que um podcast onde a gente retém mais a atenção do cliente, a gente dá mais oportunidade para o nosso convidado explicar a história dele, os seus objetivos, onde ele almeja chegar, explicar um pouco do trabalho dele, e daqui a gente cria cortes onde nós vamos postar na própria rede social do entrevistado, gerando assim conteúdo de relevância para ele. E hoje eu estou aqui com o Toniolo. A gente já vai falar da maior necessidade do empresário, que é de resolver a dor de alguém. Se você é empresário e você só quer ganhar dinheiro sem antes resolver a dor de alguém, dificilmente alguém vai te pagar para isso. Geralmente as pessoas te pagam para resolver uma dor. E o Toniolo está aqui, é o primeiro convidado, justamente porque eu vi a relevância da dor que ele resolve. Então, Toniolo, primeiramente, obrigado. Eu passo a bola para você. Ok. Meu nome é Paulo Toniolo, eu sou técnico em segurança do trabalho. A minha formação é para fazer a prevenção de acidentes nas empresas, para que o empresário não tenha prejuízos em acidentes e doenças profissionais. Perfeito. Perfeito. Toniolo, com base nisso, primeira pergunta é: qual é a dor que você resolve do seu cliente? Você, empresário, não quer ter prejuízos. Sim. Tá? Então, assim, o nosso trabalho de consultoria nas empresas, na área de segurança do trabalho, faz com que o empresário nunca venha ter prejuízos com funcionários. Que tipo de prejuízo? O funcionário, quando vai trabalhar, ele pode sofrer algum acidente ou doença provocada no ambiente de trabalho. Nós, da consultoria, fazemos o quê? A prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, nós temos que ir até o cliente, o estabelecimento, seja um supermercado, uma empresa, qualquer ramo de atividade, onde nós vamos verificar as funções de todos os funcionários e verificar quais são as atividades de cada um deles e o risco que cada atividade oferece no funcionário. E com isso a gente vai fazer a prevenção desses riscos. Tá? De acordo com o Ministério do Trabalho, todas as empresas, de acordo com o grau de risco, as empresas são classificadas no grau de risco 1, 2, 3 e 4. Uhum. Grau de risco 1 vamos imaginar, uma empresa administrativa. É grau de risco 1, porque não tem tantos riscos de acidentes. Grau de risco 2 seria um comércio, uma loja, por exemplo, tá? Que não tem também tantos riscos. Já grau de risco 3 seria um supermercado, uma metalúrgica. Grau de risco 4 seria uma fundição, uma construção civil, onde você pode observar que os riscos aí são riscos maiores de acordo com a atividade e função do funcionário. Tá? Então, assim, nosso trabalho é verificar, atender algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que toda empresa precisa ter. Caso a empresa não cumpre essas normas, você empresário, não cumpre essas normas no seu estabelecimento, você pode ser multado pelo Ministério do Trabalho. Essas multas variam muito de acordo com o número de funcionários e o grau de risco da empresa, podendo ser uma multa grande, valor alto. Sim. Tá? E quais são as normas de segurança que você, empresário, precisa cumprir?
todas as empresas, inclusive supermercados, têm que cumprir a norma número 1, número 4, número 5, 6, 7, 8, desculpa, 7, 10, 11, 15, 17 e 35. Essas são as normas que, de fato, tem que cumprir. Todas as empresas. Sim, todas as empresas, Sim. mas especificamente supermercados são essas. Algumas empresas podem, aliás, de acordo com a atividade, deve cumprir outras normas. Ao todo, Marcos, no Ministério do Trabalho são 36 normas regulamentadoras. Eu só estou falando aqui de 10. Sim. Tá? Então, vou dizer um resumo de cada uma delas. Sim, claro. Tudo bem? NR1. Você, empresário, quando você admite um funcionário, você deve fazer o quê? Uma integração com esse funcionário, falar um pouco do perfil da empresa, recursos humanos, prevenção de acidentes, isso é NR1. Além disso, nós da consultoria vamos, na NR1, a gente vai fazer o quê? Uma norma interna de segurança do trabalho para que o seu funcionário cumpra as normas. Caso ele não cumpra essas normas, pela lei nós podemos não é nosso objetivo, mas a gente pode adverti-lo verbalmente e até por escrito. Sim. 3 vezes ele continuou descumprindo a norma, pode até demitir por justa causa. Tá? Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é educar. Sim. Então você não trabalha só só apontando onde estão os possíveis riscos. Você também ajuda o empresário a resolver isso. Sim, exatamente. Se eu fosse o fiscal do Ministério do Trabalho, eu ia chegar na empresa e ia multar. Sim. Tá? Só que eu sou um consultor na área de segurança do trabalho que eu evito essa multa para o empresário. Você é o amigo do empresário. Exato. Então, assim, eu vou fazer com que ele nunca tenha que pagar multa. E muito menos tenha que afastar um funcionário por acidente de trabalho. Esse funcionário vai fazer falta para ele. Concorda? Sim. De repente, você, empresário, vai precisar contratar outro funcionário para cobrir a vaga dele. Porque nós sabemos que funcionário sofreu um acidente, dependendo do acidente, ele pode ficar afastado 1 dia, 3 dias, 15 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí? Tem que repor. Tá? Então eu falei da norma número 1. A norma número 4, a NR número 4, é onde precisa ter técnico de segurança. Só que nem todas as empresas precisam ter um técnico registrado. É onde eu entro para fazer a consultoria. Sim. Caso você, empresário, tenha um técnico de segurança na sua empresa, eu também posso fazer a consultoria para esse técnico de segurança. Aí, nesse caso, você aponta ali os possíveis riscos e o técnico de segurança da empresa resolve. Na verdade, ele já faz isso, mas eu posso fazer tipo de uma auditoria no serviço dele. Tá? NR5 seria CIPA. Todo estabelecimento precisa ter CIPA. Todos. Mesmo esse estabelecimento com menos de 20 funcionários. Tem que ter pelo menos um membro da CIPA. Sim. Tá? O que seria CIPA? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muitos, Marcos, empresários imaginam que a CIPA é aquele funcionário que quer não ser demitido, quer estabilidade de emprego. Sim. Eu provo nos treinamentos que esse funcionário, se ele entrou na CIPA por essa razão, pensando nisso, eu mudo a cabeça dele de forma psicológica para que ele tenha uma responsabilidade na prevenção de acidentes. Por quê? Hoje, a gente observa, se você pesquisar, existem muitos membros de CIPA, técnicos de segurança, empresários que estão em processos. Sim. Tá? Aliás, respondendo processos, por quê? Porque deixou de fazer a sua função. Assumiu a responsabilidade. Exatamente. Pensando só no bônus. Exato. E não enxergou o ônus. Exato. Então, nós, da Tuniolo,
na consultoria, vamos evitar todos esses transtornos, ou esses problemas para você, empresário. Continuando. NR6, EPI, Equipamento de Proteção Individual. Nós, da consultoria, vamos fazer com que o seu funcionário ele faça uso do equipamento de proteção individual. O EPI, ele não vai evitar o acidente. Jamais. Mas ele evita a lesão. Sim. Tá? E como você, empresário, comprou o EPI, cabe a nós fazer com que os funcionários cuidem desse EPI, use de forma correta, porque assim, se o funcionário não utilizar o EPI de forma correta, não vai adiantar nada. Sim. Eu trabalhei na construção civil durante 9 anos, né? E o EPI era bem isso. Você dá o EPI e fala que ele tem que usar. Então você tem uma resistência, porque o cara só sabe que tem que usar, mas ele não sabe o pra quê. E nem nunca viu na prática. E uma vez eu fiz um treinamento de trabalho em altura. Subindo em andaime, com cinto, talabarte, o nome é esse? Uhum. Cinto talabarte. E o técnico de segurança ele fez uma demonstração numa melancia. Um capacete numa melancia e um martelo. E largou de cima do andaime. E é óbvio, né? A melancia sem o capacete, o martelo entrou ali na melancia e acabou. E já com o capacete, teve... Lógico que teve impacto, né? Mas não penetrou, não teve nada ali. Então ele mostrou a diferença, né? Ele falou, ó, o martelo de qualquer forma ele ia cair. Só que com o capacete ainda tem um plano de ação para recuperar a vida, alguma coisa assim. Então, no caso, ele ficaria só afastado, diferente dele perder a vida. Aí, quando ele mostrou isso, você já via na cara de todo mundo o impacto, né? Toniolo, no dia seguinte, o trabalho do técnico de ficar, põe o equipamento aí, usa a carneira, acabou. Todo mundo extremamente consciente. Então, não basta obrigar, né? Não. Eu acho que o diferencial do técnico de segurança é conscientizar. Exatamente. Conscientizar. Então, nós vamos fazer o seguinte, a empresa vai continuar fornecendo EPI, nós vamos dar o treinamento de como usar corretamente o EPI e vamos ter um controle de registro com assinatura da entrega do EPI, para se um dia esse funcionário ficar, vamos imaginar, perder a audição, lá na ficha de EPI vai estar comprovado que ele recebeu o treinamento de como usar corretamente, como conservar o EPI e a assinatura dele de que ele de fato recebeu o EPI. Evidenciou, tá? Né? Exatamente. Quanto à NR11, por ser um supermercado, uma empresa precisa de transporte de cargas com equipamentos motorizados que transportam cargas, tipo transpaleteira, empilhadeira. A NR11 diz que o empresário, as empresas precisam fazer com que os funcionários que operam esses equipamentos estejam habilitados de acordo com a NR11, ou seja, ele tem que participar de um treinamento que nós fazemos isso também, damos o treinamento com certificado e ele vai operar o equipamento com segurança, sem causar um acidente, porque nós sabemos que uma transpaleteira, uma empilhadeira, pode sim acontecer acidentes graves e geralmente acidentes com empilhadeiras são acidentes que podem trazer sequelas graves, ferimentos graves e até óbito, tá? Infelizmente. Tá? Então, assim, o operador tem que estar consciente em operar o equipamento com a maior segurança possível. Tá? E a importância da visão do profissional, porque quando você falou supermercado, eu falei, realmente é perigoso. Tem o açougue, tem a parte dos frios que fatia. E, na verdade, essa nem é a parte mais perigosa, né? A parte mais perigosa é do maquinário, transporte, carga, descarga. O que eu vejo no seu serviço é que, além disso tudo que você está falando, aí é a minha visão como empresário, né? É que eu fico mais confortável de não precisar saber de todas as NRs. Porque eu estou contratando um consultor que já sabe de tudo. Então isso me dá tempo
para cuidar de outras coisas, sabendo que eu estou contratando a sua consultoria que vai cuidar disso. Então, não é que você está demandando de mais trabalho para o empresário, você está resolvendo para ele. Você já tem o conhecimento, você já demandou de tempo para estudar a respeito disso, você aplica ali, você aponta para ele, conscientiza, fala, ó, isso daí, se não tiver um extintor de incêndio, você vai ter problemas futuros, numa inspeção e tudo mais. E você ainda pode ajudar ele a resolver. Então, isso além de você prevenir ele de um possível processo, uma possível intervenção, você ainda dá tempo para o empresário agir em outras coisas. O nome disso é tranquilidade. O seu serviço, ele proporciona tranquilidade para o empresário. Isso é bom. E nesse bate-papo que eu estou tendo contigo, eu estou vendo que o assunto é muito mais amplo. Sim. Posso fazer um resumo referente às funções e risco dentro de um supermercado? Com certeza. Tá? Vamos lá. O caixa está exposto a que risco? NR17. Ergonomia. Por quê? Tem movimento repetitivo, atendimento ao cliente, que são pessoas, não é tão simples. Por quê? Porque existe cliente de tudo quanto é jeito. Sim. Aquele cliente que chega, tudo bem e tal. E aquele cliente, escuta, estou pagando isso, é muito caro. Então, o caixa que está recebendo lá o cliente, às vezes ele passa por algum desconforto. Tá? Então, assim, nós da consultoria vamos fazer com que os funcionários do caixa, eles recebem treinamento, reuniões, até com psicólogo, se for o caso, para que ele não tenha estresse com atendimento ao público. E só para enfatizar o estresse afasta o funcionário da sua função. Não deixa de ser uma doença. Sim, uma doença, de fato. É uma doença, exatamente. Então, eu tenho que cuidar para o meu funcionário não ficar estressado? Sim, tem que cuidar, porque se ele ficar estressado, vai no médico e caracteriza estresse, ele vai pegar um atestado e você vai deixar de ter um funcionário. Perfeito. Então, falamos do caixa, tá? Sim. Açougueiro. O açougueiro, ele fica exposto a que riscos? Frio, movimentos repetitivos, tá? Atendimento ao cliente, que pode gerar estresse também. Eu pedi para o senhor cortar o bife bem fininho, o senhor está cortando muito grosso, eu não quero esse bife. Tá? Então é mais ou menos isso. Atendimento ao público não é tão simples. E o mesmo risco, aliás, o atendimento ao cliente, do açougueiro também a gente vai dar treinamento para que ele não sofra um problema psicológico, não tenha estresse e com isso atender o cliente é muito melhor. Você, empresário, vai ter cada vez mais clientes quando o atendimento for perfeito. Sim. Tá? Quanto aos... Não, desculpa, eu não estou dizendo que o seu funcionário não atende de forma correta, mas ele pode melhorar cada vez mais. Sempre pode ser melhor, sim. Tudo pode ser melhor, inclusive a minha consultoria. E eu vejo que o açougueiro ele usa aquelas luvas de Malha aço. Malha de aço. Malha de aço. Malha de aço, para que ele não sofra corte no dedo. Tá? Só que a gente observa, eu também sou consumidor. Quando eu vou em todos os supermercados que eu vou fazer compras, eu observo muito os riscos. É como se eu estivesse fazendo uma auditoria. Tá? Profissional, sim. E eu vejo tantas coisas que podem ser melhoradas. Sim. E não são por quê? Será que falta uma consultoria? Tá? Agora você só mete a mão lá para moer carne. Então, olha só. Teve um supermercado, saiu na mídia, tá? Onde uma funcionária na cidade de Sorocaba, ela foi ajudar o açougueiro. E ela ajudando o açougueiro acho que foi fazer algum trabalho fora do açougue, e chegou uma cliente e ela pediu carne moída. Aí ela foi moer a carne. E ao invés dela usar um socador para empurrar a carne no moedor, ela fez isso com a mão. Imagina isso aqui,
o moedor de carne. A carne está aqui. Ela foi enfiando Com a mão. com a mão. E ela enfiou demais Filme de e, terror. e a mão dela foi moída. Aí eu faço uma pergunta para você, dono de supermercado. Se fosse uma funcionária sua, quanto custa essa mão? Às vezes eu estou em treinamento, eu pergunto para os alunos: a pessoa morreu em tal empresa, ou perdeu a mão, perdeu um membro. Quanto custa isso? Não tem O preço. treinando, o Marcos acabou de falar, não tem preço, mas eu digo, tem preço. Quem vai decidir esse preço? O juiz. Você, funcionário que perdeu a mão, você vai arrumar um advogado para Receber seus receber direitos. seus direitos do dono do supermercado. E o dono do supermercado vai ter que também arrumar um advogado para defender a sua empresa. Só que os dois advogados, não que eles vão brigar, tá? Mas um vai fazer um relatório, o outro faz outro. E vai chegar na mão do juiz. O juiz vai dizer sim, quanto custa essa morte e quanto custa essa mão. E quem vai pagar isso? O empresário. Isso é Sim. lei. Então nós, da consultoria, Toniolo, nós não vamos dar de imediato um lucro, mas com certeza faremos o quê? Com que você não tenha prejuízo. Você, empresário, não quer ter prejuízo. Eu não quero ter prejuízo. Marcos, você quer ter De prejuízo? jeito nenhum. O De prejuízo jeito é nenhum. terrível. Tá? Nós queremos ter lucro e com esse lucro ter um outro supermercado, aumentar. Aumentar a equipe, enfim. Enfim, Crescer. exatamente. Aham. Crescer. Tá? Qual empresário quer ter prejuízo? Você. Eu penso que o juiz pensa assim: você tem que ter uma moradia e um carro. Se você tiver 2 carros e não tiver dinheiro para pagar uma indenização, o juiz vai pedir para vender o carro e pagar a indenização. De um Aí jeito ou de você outro. comprou um sítio. Você não precisa de sítio para sobreviver. Precisa de uma casa. E o juiz ele pode pedir para vender o sítio para você pagar uma morte. Quanto custa uma morte? Não sei. Pode custar quanto? 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. E o ideal Outro é o preço. empresário nunca saber quanto custa, né? Exatamente. Nunca precisar passar por isso. Perfeito. A gente está falando só de custo financeiro, né? Agora, imagina você, empresário, passar por uma situação dessa, presenciar e saber que você poderia ter evitado isso. Sim. Então, às vezes é um assunto de nem conseguir deitar para dormir. Exato. Onde eu ia entrar agora, tá? É muito bom dormir bem. Sim. Quantas pessoas não vão dormir bem pensando no problema que tem que resolver amanhã? Uhum. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Mas incêndio. Imagina você no seu estabelecimento, na sua empresa, no seu supermercado. Seu supermercado abre 7 horas da manhã e fecha às 22 horas. Das 22 às 6, às 7 da manhã, não tem ninguém. Talvez tenha lá um vigilante. Tem extintores, tem hidrante. Vamos imaginar que tenha um princípio de incêndio. Quem vai apagar esse incêndio? O vigilante. Será que ele tem condições para isso? Tá? Nós faremos também a prevenção de incêndios e vamos treinar uma brigada de incêndio e todos os funcionários de como utilizar um extintor de incêndio. O incêndio ele tem que ser apagado, extinto, logo no seu início. Demorou, aí fica difícil. O fogo vai se alastrando, aí só o extintor não resolve não é suficiente para apagar um incêndio. E não basta ter extintor, tem que saber usar. E graças a Deus, hoje eu sou empresário, mas eu tive a oportunidade de trabalhar CLT, né? Vamos ressaltar que ser CLT você tem grandes oportunidades, inclusive de aprender. Eu prestei serviço para a Petrobras, então ela é referência em questão de treinamento. Eu, com 19 anos, fiz um treinamento de primeiros socorros, de combate a incêndio. Primeiros socorros e combate a incêndio que nós íamos trabalhar na Serra da Mantiqueira, numa estação uma estação de bombeamento. Ali eu aprendi
que não existe só um tipo de extintor de incêndio. Porque as pessoas acham que é só pegar o extintor de incêndio e apertar o botão. Mas existe o de água e existem alguns outros que eu esqueci. Na verdade, existem 5 classes de incêndio. Vamos falar de 4, que são as mais comuns. Classe A, B, C e D. Classe A é incêndio em materiais sólidos, madeira, papel, tecido, tá? Esse é para apagar esse incêndio, extintor de água. A classe B são líquidos inflamáveis, gasolina, diesel, GLP, tá? Sim. São líquidos inflamáveis. É o extintor de pó químico seco e CO2, tá? Classe C é incêndio em materiais elétricos energizados, Vixe. tá? Vixe. Vixe. Energizados. Esse aí só corre. Não. Aí tem que usar somente o extintor de CO2. Aham. Ou tem também o classe. O CO2, classe C. Tá? Se você usar água, você pode morrer eletrocutado na hora. Tá? E classe D são equipamentos pirofóricos, que é magnésio, zircônio, titânio. Esse classe D já não é tão comum no Brasil. Bem tá? específico. Aproveitando, Marcos, o seguinte, recentemente nós fizemos um treinamento na Fazenda Boa Vista, tá? Foi um treinamento de operador de motosserra, porque na Fazenda Boa Vista, esse tempo que a gente está tendo em Sorocaba, no Brasil, muita chuva, vento, e lá tem muitas árvores. Sim. E essas árvores têm caído, algumas árvores caem. Uhum. E quando cai, tem lá uma empresa chama Kings, tá? Sim. Ela que faz a parte. Essa empresa é terceira na parte de limpeza da fazenda. Então, quando essas árvores caem, os funcionários eles precisam cortar os galhos em tamanhos menores para poder ser transportado em caçamba, fazer a remoção. Tá? Então, esse treinamento de motosserra, a nossa empresa consultoria Toniolo, ela dá esse treinamento, isso lá na Fazenda Boa Vista, todos os anos, uma vez por ano, é obrigado a fazer esse treinamento. E hoje ainda nós temos que levar um certificado lá, porque eles estão nos aguardando. Tá? Além disso, eu vou falar um outro cliente. Sim, tá? claro, por favor. Recentemente, deixa eu te interromper só um minuto. Pois não. Por que a importância de falar de cliente, né? Vamos entrar um pouco na área de marketing. Independente de quem seja, ninguém quer comprar de quem não vende. Então, é importante você falar. Tem gente que tem agenda lotada, mas não transmite isso para os seus clientes. Então a pessoa fica insegura, fala, como é que eu vou contratar alguém que não trabalha para ninguém? Será que eu vou ser o primeiro bobo a fazer isso? Sim. E isso não é uma falha de quem pensa, é uma falha de quem transmite isso. Então é importantíssimo você falar a respeito do seu dia a dia, tá? A gente nem entrou nesse assunto, mas eu quero falar a respeito da sua jornada profissional. A partir de 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade, ralou o joelho, a gente deixa para um próximo programa. Okay. Mas você tem um início de carreira para até hoje louvável, que merece ser respeitada. Então fala dos seus clientes sim, porque pode gerar identificação para o nosso público. Tá? Porque até agora a gente falou de supermercado, mas eu sei, pelas nossas conversas, nosso trabalho, eu sei que você não atende só supermercado. Então a gente vai caminhar sobre isso também. Tá? Sua segunda experiência. Tá. Então, Fazenda Boa Vista, já falei. Recentemente, eu e minha família, eu, minha esposa e minha família, a gente foi almoçar no restaurante Rancho do Turquinho. Tá? E lá, quando a gente foi pagar a conta, eu perguntei se no restaurante tinha brigada de incêndio. Ela falou, tá vendo aquela mesa ali? Tá tendo uma reunião agora referente à brigada. Nossa. Aí eu falei assim, então vocês vão precisar renovar? Ela falou, sim.
Falei, eu posso montar uma proposta? Eu tenho uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho que a gente dá treinamento de quase todas as NRs, inclusive brigada de incêndio e primeiros socorros. Aí ela falou, manda uma proposta. Aí a minha área comercial fez contato, mandamos a proposta e essa proposta foi aprovada ontem. Tá? E nós já agendamos, a área comercial já agendou a entrevista que eu vou fazer com os funcionários, alguns funcionários que de fato queiram participar da brigada. Porque não basta você, empresário, chegar para o funcionário, você vai participar da brigada, ok? Se ele não tiver interessado. Sim. Tá? Então, assim, eu vou fazer uma entrevista com esses funcionários para ver o perfil dele, se de fato ele quer, por livre e espontânea vontade, fazer parte da brigada de incêndio. Lembrando que o treinamento que ele vai ter no restaurante pode ser muito útil na casa dele, porque em casa também tem risco de incêndio. Sim. Só para deixar mais esclarecido, esse rancho, qual é a área de atuação do rancho? É um restaurante, tá? Aliás, o restaurante tem uma comida maravilhosa. É um restaurante. Aliás, Marcos, é importante você participar lá. Sim, no estaremos dia lá. dessa entrevista. Sim, sim, com certeza. É um restaurante. Um caso à parte. Toda a comida lá é feita no fogão a lenha. Como eu vou dar o treinamento de brigada de incêndio, eu perguntei: tem quanto de GLP, que é o gás de cozinha? Falou: não tem nada. Zero. É só fogão a lenha. A comida é maravilhosa. Então a gente já caminhou por supermercados, condomínios de luxo e restaurante. Então isso já mostra a abrangência do serviço do técnico de segurança. Né? Quem é o seu cliente, na realidade? Quem pode ter o prazer de ser o seu cliente? Qualquer empresário, você montou uma empresa, tem CNPJ, precisa do meu serviço. Ponto final. Tá? Pode ser uma metalúrgica, uma serralheria, uma marcenaria, um hospital, um laboratório, padaria. Qualquer empresa. É empresa, tem CNPJ, obrigatoriamente precisa dos meus serviços. Mas só se quiser se prevenir de possíveis problemas. Sim. Se não quiser se prevenir, não precisa te chamar, não. Só que amanhã depois você pode pensar, puxa vida, eu podia ter... Contratar sua consultoria e evita pagar o advogado lá na frente. Perfeito. É isso? Exatamente. Você escolhe ou o Toniolo ou um advogado. Isso. E punição, né? E corre o risco. Não, estamos falando só de mão de obra. Fora multa, enfim. Faz sentido isso, então. Questão de valores. Marcos, mais uma coisa, antes de valores. Importante você, empresário, que o seu funcionário, o seu colaborador trabalhe satisfeito. Risco zero de acidentes. Sim. Quando você fala que consegue evitar uma possível ação trabalhista, uma possível fatalidade, para mim, a gente já falou que não tem valor uma vida. Mas vamos colocar aí uma vida, 300 mil reais numa ação trabalhista. E você consegue evitar isso. Quando você fala isso, para mim, a mão de obra do Toniolo deve ser um valor alto. Porque que seja, para evitar 300 mil, que seja 10%, 30 mil reais uma consultoria do Toniolo. Então isso me assusta, como empresário. É o caso, eu estou pensando certo ou o valor do seu serviço vai de acordo com a demanda do cliente, do empresário? O meu departamento financeiro faz a proposta, tá? E geralmente passa por mim, eu vou até o supermercado, nós vamos até o supermercado, faremos a proposta e o valor que nós colocamos, precisamente, eu não consigo ser preciso nesse momento. Sim, tá? nem precisa. Porque depende do supermercado, número de funcionários, mas é semelhante ao valor do salário
de um funcionário caixa, mais ou menos isso, tá? Para fazer todos os serviços na área de segurança do trabalho. Veja bem, se fosse fazer o pagamento à vista, seria um valor maior, mas Sim. a gente pode diluir todos esses treinamentos, essa consultoria, no contrato, valor mensal, durante um ano, sendo renovado nos anos seguintes. Não precisa ser pontual. Não. Então pode ser ainda diluído ali de acordo com a demanda. Exatamente. Enfim, então, É como se você estivesse pagando mais um funcionário, sim, tá? para prevenir. Sem os tributos, lógico. Sim. Uhum. Então, o empresário que queira matar, eu tenho certeza que você despertou a necessidade que o empresário nem sabia que tinha. E na verdade, venda é isso. Venda é você mostrar para o seu cliente que ele tem um problema que nem ele sabia. Exato. E que você tem a solução para isso. É mais ou menos um médico. Pô, eu tô com uma dorzinha aqui, ó, faz uma radiografia e tal. Então, olha só, você tá com uma úlcera. Mas calma, é só você tomar esse remédio aqui durante 30 dias que vai resolver. Então, você mostrou o problema e vendeu a solução. E vendeu a solução. E a pessoa vai ser grata eternamente por ti, por você ter mostrado que ela tinha um problema que podia se tornar algo muito maior. Isso é venda. O vendedor que oferece um produto sem saber se o cliente tem a necessidade, ele não é vendedor, tá? Então, com certeza você despertou a consciência de muitos empresários aqui. E o dono de supermercado ou qualquer outro empresário que queira se prevenir desses problemas futuros, como que ele faz para chegar até você? Por telefone ou rede social. Perfeito. Nós vamos colocar, além de estar aqui no vídeo demonstrando, nós vamos colocar o link do seu Instagram na descrição do vídeo. E paga para conhecer o seu trabalho, pegar um orçamento, se reunir contigo? Não, com certeza não. Zero custo. Zero custo. Então, o investimento que ele vai fazer é só depois que ele contratar o seu serviço. Basta entrar em contato, nós iremos até o supermercado, faremos uma reunião, vou visitar os departamentos do supermercado e vamos fazer a proposta e enviar. Perfeito. Então, aqui a gente está batendo um papo. A gente falou de restaurante, a gente falou de supermercado, a gente falou de condomínio, mas caso o empresário ele queira saber quais são todos os possíveis riscos que ele já passa, é só ele entrar em contato contigo, que vocês vão se reunir de forma gratuita, até porque é interessante para os dois, né? É um ganha-ganha. A partir do momento que ele contrata o seu serviço, ele está ganhando em evitar possíveis acidentes e dormir melhor. E você está ganhando porque você está exercendo o serviço que você tanto ama. Exato. Né? Então é isso. Então, para o empresário que quer saber um pouco mais de como dormir tranquilo, até porque o empreendedorismo é cheio de altos e baixos. Diversos imprevistos. Financeiro, questão de RH, suprimento, tudo. Então, nada melhor. Não tem CNPJ sem um CPF saudável. Então, dormir tranquilo é imprescindível, tá? E como a gente não sabe nem o custo disso, eu tenho certeza que se for um cargo administrativo onde precise de, você tem que botar aqui um extintor de incêndio ali, uma consultoria só, vai ficar um valor irrisório perto do problema que você pode ter futuramente. Nós estamos aqui já na reta final do nosso... Voou uma hora aqui. Te agradecer por conta disso. Voou. A gente está chegando. Agora, para você chegar nesse nível de conhecimento técnico, tá? Haja vista que o Tony, tecnicamente, ele sabe de cabo a rabo, mas na parte financeira, na parte comercial, ele demanda da sua equipe comercial, que é uma empresa familiar, tá? A Arieda está aqui atrás da gente, não está aparecendo nas câmeras, mas desde já agradecer. Mérito dela estarmos aqui hoje, por ter trago você. Então, para você chegar nesse nível técnico hoje, a pessoa que está contratando a sua consultoria, o que ela está adquirindo? Seu produto. Me fala quem é Toniolo. Há quanto tempo, como que você começou nisso para chegar ao nível que você está hoje?
Ok, a Toniolo está no mercado há mais de 30 anos, tá? Nossa experiência foi adquirida com as imperfeições de algumas empresas na parte de prevenção de acidentes, tá? Então, hoje eu posso dizer com toda a segurança que nós, da Toniolo, nós vamos de fato fazer a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais na sua empresa para que você não tenha prejuízos com esses fatores, tá? Sim, perfeito. Como nem todo técnico de segurança no trabalho ele é um consultor. Os técnicos de segurança que eu me relacionei, eles eram profissionais técnicos ali na obra, assim como era um técnico de planejamento. Tinha um técnico de planejamento, tinha um técnico de segurança no trabalho, tinha um técnico de meio ambiente, onde ele agia ali na prestação de serviço, era um CLT. Como que você adquiriu essa expertise para hoje treinar salas com 200 engenheiros? Essa expertise de lecionar, de ensinar as pessoas e não só de prevenir. A vontade de fazer um serviço bem feito, profissional, tá? Não basta você ser um profissional, seja qual área for. Basta você ser um profissional gostar do que faz. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente faz cada vez melhor. E é isso que a gente vai fazer na sua empresa. Perfeito. Me conta um pouquinho da sua história de como você já conversou comigo no offline. Foi no Senai que você começou a dar treinamento? Sim. Na verdade, eu trabalhava como técnico de segurança em uma empresa em São Paulo. E lá eu precisava de o meu diretor, aliás, o meu gerente, falou: Paulo, a gente vai precisar de um curso de CIPA aqui na empresa. Toniolo, me fala o ano. Me fala o ano, por favor, só para o Felipe que tá aqui no backstage comparar com a idade de nascimento dele. Se não me engano, foi nos anos 90, Perfeito. tá bom? Nos anos 90. Então, assim, eu fui até o Senai. Quem me recebeu no Senai, aliás, foi o Senai da Barra Funda, em São Paulo. O diretor me recebeu e falou assim: Paulo, você não é técnico de segurança? Eu falei: sou. Ele falou assim: você não pode dar o treinamento? Você dando o treinamento, você vai, a empresa que você trabalha vai pagar menos, não vai ter que pagar um instrutor. Então a sua empresa só vai pagar apostilas e certificado. Aí eu falei: diretor, mas acabei de me formar, não tenho conhecimento ainda como treinamento, em treinamento. Ele falou: eu vou te dar uma apostila, você estuda a apostila, se você achar que tem condições de ministrar o treinamento, você ministra e a sua empresa só vai pagar a apostila e certificado. Bom, cheguei na minha empresa, falei com o meu gerente, ele falou assim: Paulo, se você pode dar o treinamento, a gente economiza. Aí eu peguei e dei o treinamento. Para minha surpresa, o diretor mandou um profissional do Senai assistir o treinamento todos os dias. E eu lá, dando o treinamento, ministrando o treinamento. Depois de uns 2 meses, o diretor do Senai me chamou para trabalhar no Senai. Eu pedi demissão na empresa e fui trabalhar no Senai, onde eu viajei Brasil afora, ministrando treinamentos na época pelo Senai. E, consequentemente, eu fui também, aí montei a empresa, a Toniolo, e também fui no Senac dar aula no curso técnico de segurança, no Senac de Santa Amaro, em São Paulo, onde eu dei aula durante uns 8 anos. E no Senai trabalhei 12 anos. Depois só cuidei da minha empresa. Então, partindo do princípio que existem diversos empresários aí na casa dos 20 e poucos anos. Só ressaltar que enquanto ele estava nascendo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a jogar bola, você já sabia a respeito de segurança no trabalho. Sim. Então, quando a gente contrata um serviço, a gente contrata, inclusive, pela excelência do serviço, né? E hoje eu enxergo que para ter excelência precisa ter tempo.
ter tempo. E o tempo ele determina também se você gosta ou não daquela profissão. Porque você consegue ficar 1 ano fazendo algo que você não gosta. 30 anos já é muito mais difícil. Então isso demonstra o amor pela profissão, tempo de estudo e dedicação. E sempre lembrar isso. Enquanto... E responsabilidade. Sim, porque se não fosse responsável, o mercado de trabalho já amassaria a sua profissão. Te amassaria. Porque você, com certeza, em 30 anos você já teve concorrentes. Em 30 anos já tiveram outros profissionais surgindo ou até outros profissionais estudando tanto quanto você. Mas isso não foi o suficiente para te tirar do mercado. Você continua resiliente. Então, o profissional, o empresário, na casa dos 20, principalmente, que vai te contratar, cara, lembre-se que desde antes de você nascer, o Toniolo já falava, já respirava a respeito de segurança no trabalho. Então, dificilmente existe uma pessoa que pratica algo durante 30 anos. E qualquer pessoa que praticar qualquer coisa durante 30 anos, ela é no mínimo boa. No mínimo. Não tem como você ser ruim fazendo aquela atividade durante 30 anos. Você pode começar fazendo de forma ruim, porque você está aprendendo, é a curva de aprendizagem, né? A curva S de aprendizagem. Mas vai ter um momento que você vai aprender de olhos fechados, por repetição, enfim, não tem como. E o mercado de trabalho, ele é difícil. Você, para se destacar, para permanecer nesse mercado de trabalho, com certeza, de 30 anos para cá, o seu mercado não foi o mesmo. Então, tiveram mudanças. E mesmo que de forma natural e imperceptível, você teve que ir se adaptando, até chegar onde você chegou hoje. Então é a importância de ressaltar, enaltecer e valorizar quem está no mercado há 30 anos. Tá? E se colocando aí, fazendo esse exercício para você. Você já fez alguma coisa durante 30 anos? E se fez, você faz mal? Depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, você acha que você é ruim naquilo? Dificilmente vai ter uma resposta assim. E caso você não tenha a oportunidade de ter mais de 30 anos para exercer uma função, que você coloque um percentual da sua vida. 1/3, 2/3 da minha vida eu fiz praticando alguma coisa. Eu estou usando o Felipe no backstage, mas pode ser você. O Felipe tem 28, né, Felipe? 28 anos. Que o Felipe coloque aí que ele tem 10 anos no ramo profissional. Se ele faz alguma coisa durante 10 anos, será que ele ainda faz mal? Praticamente impossível, porque ele faz com maestria 10 anos de olho fechado, que nem dirigir um carro. No início você olha para a marcha para passar, mas depois você passa naturalmente de olhos fechados. Tá? Eu queria te agradecer, tá? Pela oportunidade, pela confiança de estar aqui. Eu sei que não é o seu ambiente natural, o seu ambiente natural é sala de aula, ambiente de trabalho ali, não perto das câmeras. Tá? Obrigado pela aula que você deu. Isso é conteúdo de valor para muita gente. É o seu dia a dia. É o seu dia a dia, para você é natural. Pra gente não tem nada de natural disso. Eu tô saindo daqui com o olho arregalado. Eu ainda tô lá na empilhadeira do supermercado, que eu não imaginava isso. Tá? E deixo uma mensagem. Tanto para os funcionários, que você pode prevenir um acidente na vida dele. Porque eles podem muito bem puxar a orelha do patrão e falar, poxa, patrão, eu assisti um podcast lá que ele falou que merecia um técnico de segurança. Eu nunca vi um técnico de segurança aqui. Vamos zelar pela nossa saúde? Então, o funcionário, ele é um vendedor comercial seu. Ele é do seu comercial, que ele pode puxar a orelha do patrão lá e pedir uma consultoria sua. Falou, patrão, é de graça. A consultoria dele é de graça. Chama ele aqui, por favor, porque eu não quero sofrer acidente. Eu quero ter consciência do que eu tô fazendo aqui. Então manda essa mensagem tanto para o funcionário que você cuida, tanto para o empresário que você abraça também e deixa ele mais tranquilo. Mensagem final. Você, empresário, precisa de fato fazer a prevenção de acidentes dos seus funcionários para que ele possa trabalhar cada vez melhor, com mais segurança e com prazer em servir
a sua empresa. Então, Toniolo, muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram. Se inscreva no nosso canal. Ele é novo, tá? Precisa da sua ajuda em compartilhar. Esse conteúdo é gratuito para ti. A forma de agradecimento é compartilhando ele, tá? É um conteúdo de valor que a gente está trazendo aqui. Pessoas notáveis que já têm uma carreira de muita autoridade no offline, que a gente está começando a transmitir no online também, tá? Toniolo, muito obrigado. E vamos para cima, cara. Parabéns. Obrigado.